Eu vou mostrar aqui, na verdade, não é possível mostrar muita coisa porque eu preciso dos instrumentos da orquestra de percussão completa. Eu só tenho um pandeiro. Mas o que eu posso mostrar para vocês é o seguinte: eu terreiro posso de. dizer uma coisa? Pode. Vamos mostrar esse sabá. O sabá como se toca. Podemos, Vamos, sim. Podemos. Vamos improvisar aqui. Pois é, na África o sabá é como se fosse aqui a gente tocando o rum. Guagueré, Guagueré Esse também toca com uma baqueta e a dança, né? E a forma dele de dançar. Divide os naipes com os sabás e os homens mexem muito uma com isso aqui. orquestra maravilhosa. E mexe igual as mulheres. Os homens mexem aqui com os quadril e a dança é muito marcada no pé, entendeu? Acompanhado pelo sabá. É uma coisa de louco. Então quando você falou isso, sabá, é a mesma. Quando a gente vai lá, que volta, vem com essas informações, eu trouxe fitas. Upgrade. Tudo isso pra mim é cada dia que eu assisti e fiquei, porra, não sei nada. Eu preciso aprender de novo. E aí comprei 3 sabás junto com meus amigos para chegar aqui em Salvador agora ficar tão louco até aprender como que funciona aquilo, porque tem que ler nada. Realmente é difícil. Só é aprender. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, eu vou demonstrar um pouco do ritmo a partir das claves, certo? O samba de caboclo, que deu origem basicamente aos sambas todos que temos aqui, porque hoje os sambas são variados sambas, né? Eu queria fazer um projeto chamado Vertente do Samba, até hoje eu não consegui fazer esse projeto desenvolver, tô até lançando aqui no ar. Mas o samba hoje tem samba de enredo, né? Samba de caboclo, samba duro, samba de viola, partido alto, samba break, falando do samba de pagode, recôncavo, né? Chula, são milhares de tipos de exemplos de samba que hoje tá no samba hip hop, né? Marcelo D2, você vai de lá do fundinho até lá em cima. Então o samba de caboclo tem essa clave. O samba de caboclo com essa clave permitiu que todos os outros gêneros musicais a partir do samba criassem sua linha em cima de uma simples clave de agogô. Porque hoje você vai ver a batida do samba do partido alto dos grupos do São Paulo, do Rio de Janeiro, que faturam muito bem, diga-se de passagem, mas muito pelo mérito deles. A maioria deles se baseiam nessas claves para tocar os tamborins, ou seja, para tocar as baterias e os tantãs que eles utilizam, repique de mão, conga, todos vão basear nessa clave. Os sambas da escola de samba também utilizam-se também dessa mesma clave, de variados elementos, aceleram o ritmo e o compasso, mas não perdem esse andamento. O samba do Ilhaê, que é o samba afro que a gente utiliza, que é o que se toca o repique e a batida é mais ou menos essa. Os ritmos estão conectados entre si. Se você vê uma orquestra
de atabaques do candomblé tocando com 4 instrumentos, e você escuta a batida do samba do ilê tocando com aquela imensidão de instrumentos. Os surdos dividem notas do rum, que é o instrumento principal, os repiques absorvem notas dos agogôs e do zumpim e do lé. As caixas, que são um instrumento mais digamos, que dá um mix, que dá um estéreo para a banda, que é um instrumento Disney, é um instrumento de origem europeia, portuguesa ou alemã, que foi absorvido pelas escolas de samba, que eu imagino também que a África, com certeza, tem instrumentos que têm a mesma sonoridade, mas as caixas, por exemplo, foram absorvidas pelo maracatu, pelas escolas de samba, pelos frivos e dobrados de Pernambuco e também pelos blocos afros aqui do Brasil. Então essa caixa já utiliza também os elementos que vêm dessa mesma origem africana. Por exemplo, o Ilhaê tem uma caixa, que é o instrumento mais estéreo, que o ritmo da caixa do Ilhaê é muito similar ao ritmo Ilu, que é tocado para Orixá e Ançã dentro do candomblé. A caixa do Ilê tem muita similaridade. Então já existe, na minha visão, uma mistura dos ritmos africanos, ou seja, um sincretismo musical, que a gente utiliza o ritmo do Ilu com o ritmo do samba de caboclo. Todos eles foram absorvidos do candomblé e colocados dentro dos blocos afros e dos outros grupos mais. Esse sincretismo não se dá apenas no Brasil, inclusive, diga-se de passagem, porque os africanos foram trazidos para cá escravizados, mas eles foram misturados aqui para dificultar a comunicação e todo um processo de desenvolvimento que eles poderiam ter. Mas isso nesse só para concluir o raciocínio, Jorjão, nesse intenção de dificultar a comunicação entre os negros que estiveram aqui no Brasil, feito pelo colonizador, criou, na verdade, uma forma única de ser africano dentro do Brasil. A África, eu acabei de chegar de lá há pouco tempo, percebo que cada país vive o seu mundo, que tem sua língua, sua forma de se conectar, são divididos pela fronteira do colonizador e cada um tem sua linha. Aqui na Bahia, na verdade, a sincretismo africano existe e está aqui presente até hoje. E os ritmos são uma forma de demonstrar isso, porque esses ritmos se misturaram. A gente pega o samba, que tem origem em Angola, e vamos misturar com o Ilu, com a Gueré, com o Savalu, com a Panigé, que são ritmos que vêm de outras partes africanas, como do Benin, da Nigéria, da Costa do Marfim, e esses ritmos se misturam aqui na Bahia. Então, uma batida que eu também gosto muito de apresentar é a batida do ritmo do Olodum, que é do samba reggae. Essa batida tem essa clave. Essa mesma clave é utilizada no ritmo do Congo de Ouro, que é o ritmo de nação Angola. É utilizada nas salsas cubanas. Assim como é utilizada na rumba. E assim como é utilizada nos blocos afros, como o Ludum, Muzenza. Passa nada. Como é utilizado no Ludum, no Muzenza, na Timbalada, nos grupos de axé, e que eles denominam hoje como axé music, e alguns dizem samba reggae, criados pelo Neguinho do Samba, Mestre Prego, né, que criaram, hoje tem um título que eles criaram o ritmo de samba reggae no Pelourinho. Esses ritmos, essas claves, essas informações já são ritmos africanos que são deixados aqui pelos terreiros de candomblé. Eles, na verdade, deixaram aqui esse ritmo pra gente, o terreiro de candomblé, os mais antigos e os mais novos. Essas claves são todas absorvidas do candomblé e colocadas no popular, na rua. A gente tem que dar os méritos realmente àqueles que fizeram. Mas tem esse fundamento aí que é muito importante, eu gostaria de relatar. Eu gostaria que você me desse só uma parte. Você falou tanto na coisa dos instrumentos, na origem, né? E você sabia, né, eu também não sabia, mas dentro das minhas pesquisas,
o atabaques, ele é de origem oriental. É de origem oriental, né? E foi desenvolvido, foi divulgado na África. O atabaque foi divulgado na África. Agora, quem trouxe ele para o Brasil foi os portugueses. Então você vê que a nossa mistura é uma mistura fabulosa, muito rica, culturalmente falando. Dizer, então, aí entra uma série de outros amparatos fora da percussão, né? A gente for lá, a gente vai ver que tudo isso que ele acabou de falar aqui, né? Do ritmo, né? A clave, né? Essa clave de salsa do rum, que muito parecida com a nossa. Mas o mundo inteiro conhece isso. Entende? Então, a batida do... A batida do... Quando eu vi lá a batida do Sabá, eu fiquei perplexo. Como a gente estivesse tocando aqui com os aguilhados. Um rompilé e um. Quer dizer, a origem desses ritmos, que tudo veio da África, reggae, tudo veio da África. E de lá para cá, cada país vai dando a sua. Como nós da Bahia temos essa influência, essa mistura das três raças, e a cultura indígena, a cultura portuguesa, juntamente com a cultura africana, tem esse afro brasileiro, essa mistura da cultura, dos ritmos, né? E que é nesse formato de percussão que nós nos encontramos hoje, né? Com essa batida das escolas de samba, do repique tocado na mão. Aí veio a mudança para o samba reggae. O repique antigamente tocava com a mão, como as escolas de samba. Veio a mudança do samba reggae. E aí a gente já vinha sentindo, né, no caso, quando o Neguinho criou, já vinha sentindo a necessidade de ter essa mudança. Como ele falou, nós temos esse novo dentro que a gente quer mostrar mais coisas, vai divulgando. E ainda não era a época como é hoje. Nós temos o celular na mão, que tem a imagem, né? Tem a internet. Não tinha isso. Era ainda a fita cassete, era o gravador de mão, televisão ainda não tinha projetado essas coisas, mas nós tínhamos aquelas pessoas que iam lá fora, trazia pra gente na fita de 8 milímetros, né, as coisas gravadas pra gente. E a gente começou, né, na minha época, a gente teve esse prazer, porque a gente se reunia para poder ouvir. Era tipo uma oficina, né? Naquela época não chamava-se oficina, era encontro de percussão ali no Santo Antônio, onde a gente se reunia ali para ouvir o que cada um tinha que falar, tinha que mostrar, que a gente não tinha essa condição de ir lá fora. Mas quem ia lá fora trazia, e a gente, ali no Pelô, naquele largo do Pelô ali se encontrava todos os percussionistas para bater um papo, Micinho, Zoinho, Neguinho do Samba, Prego, uma série da gente ali, e tinha esse encontro para passar esses informes que você acabou de dar aí. Hoje já está mais fácil a gente ir lá fora, até comprar uma passagem, reservar uma passagem, vai lá, pesquisa e volta. E antigamente a coisa era mais complicada, mas a gente já sentia já essa vontade, né? E foi assim, a Bahia vai ser isso, né? Então essa é a nossa preocupação. Eu quero dizer isso para que a gente ainda também, os blocos, né? Os blocos afros, os afoxés, não percam como as escolas de samba
perderam eu falo na coisa de renovação, porque a Bahia é muito louca, a Bahia a gente tem que estar renovando, inovando todo dia, toda hora. Ela porque vem um monte de informação, um monte de coisa na cabeça de quem produz, de quem pesquisa, de quem está tocando, entende? E as escolas de samba parou no tempo ali. Eu digo que para no tempo nós tínhamos o seguinte, saíamos de manhã com os blocos de sopro, essas coisas, os trio elétricos, 5 horas da tarde, recolhia os trio elétricos e entrava às escolas de samba, certo? Com aqueles megafones, não tinha som, os megafones no gogó, mas fazia um trabalho bonito, umas coisas bonitas de percussão, de criatividade, tinha muita criatividade, que hoje nós já perdemos muito. Claro que eu não estou aqui comparando o carnaval de hoje para aquele de 1960, mas era um carnaval belíssimo, um carnaval rico, tinha umas percussões, tinha muita criatividade. Se hoje eu procuro desenvolver em cima disso, justamente é porque naquela época tinha aquelas pessoas, o cara saía com 2 colheres na mão, tocando no chão. Com 2 colheres na mão, o cara fazia sucesso, entendeu? 2 colheres na mão. Então, tinha um cara que chamava Ganso, o Ganso desse tamanho, ele vinha com o prato na mão, aí olhava você, aí jogava o prato, você se assustava, o prato vinha, botava no mão dele, ele tinha uma borracha na mão imensa que ele jogava e trazia e corria e colava na mão. Quer dizer, essas criatividades toda é a Bahia. Então, claro, é evidente que ao longo dos anos, nós, percussionistas, nós, carnavalescos, produtores, tem que se preocupar com um carnaval diferenciado do Rio, de São Paulo, porque a Bahia é isso mesmo, a Bahia é cheia de informação. Mário Pan está falando aqui e eu estou naquela viagem aqui, porque realmente é um mundo de informação e a gente nunca conseguimos finalizar, é infinito. As coisas é longa. É muito infinito, é uma loucura, mas esse carnaval, não estou comparando de novo nada do carnaval de um do outro, mas esse carnaval nosso é o melhor carnaval do mundo, sim. Tem um trabalho de percussão muito riquíssima, sim, e que passa por várias transformações, desde dos começos até o dia de hoje. A Bahia vai ser isso aí, vai ser essa coisa de formação, e cada vez mais os meninos que estão chegando vai ter que entrar nessa, porque a Bahia pede essa mudança, ela está mudando todo dia, toda hora. E está aí a prova, dos ritmos, a gente aqui falando, mostrando um pouco do meu tempo, dessas pessoas, do tímpano tocando nas escolas de samba. Isso me chamou a atenção até hoje. Eu disse, eu ainda quero ver, um piano, não quero ver um teclado não, um piano de cauda, alguém sentado lá e tocando piano lá no bloco afro, no afroxé, eu quero ver, ou uma orquestra de violino, junto com os atabaques. Não tem o sabá, a gente junto com os atabaques, com os tambores tocando lá, uma orquestra. Uma loucura. Eu acho que Blau pode até fazer isso aí. É isso aí, coisa muito boa ouvir a trajetória desses 2 mestres de percussão, de gerações diferentes, mas ambos mestres da percussão. E agora, com esse DG aqui de um Ijexá, com essa delícia que a gente está ouvindo, vamos ouvir perguntas enviadas por internautas pelo e-mail cidadãopautas@grupoatarde.com.br, perguntas que vão esquentar esse debate e que Jorjão Bafafé e Mário Pan vão responder. A primeira pergunta é do internauta Robson Conceição Santos. Ele diz o seguinte: quantos projetos existem de percussão na Bahia? Com tantos blocos alternativos no carnaval, o que acham da ideia de abrir mais oportunidades e incentivos aos grupos de percussão da Bahia nas comunidades? Ele diz também o seguinte: tem muito mais sentido com a história da Bahia do que esse mega investimento do carnaval para turistas. Ou seja, ele
faz uma provocação e ele contesta esse grande investimento no carnaval dos blocos. Para ainda completar a pergunta dele, vocês acham que falta esse incentivo à percussão, aos grupos percussivos nas comunidades, e isso poderia também enriquecer o Carnaval da Bahia? Sim, eu vou responder logo, sim. É infinito esses projetos de percussão. Projetos que não sabem nem para onde vai a linha quando a gente pede, faz um projeto na infra. Tem grupos lá dentro da comunidade, no gueto. Eu conheço vários. Então, tem que ter uma ajuda, uma contribuição para que esses projetos que estão lá no gueto venha para aonde os outros estão. Porque eu falo, nós que já estamos aqui, como os grandes blocos que estão aí, as pessoas já conhecem desse projeto, mas tem milhares de outros projetos que os meninos tocando em latas, entendeu? Os meninos é de uma criatividade tremenda. Agora, os organizadores, as organizações, têm que ir lá dentro do gueto ver quanta coisa tem boa que pode sim contribuir com o carnaval, com esse caldeirão cultural, porque eu sou fruto disso. Esse também, Mário Pan, é fruto do gueto, nós somos fruto do gueto. Eu toquei, foi lá, até chegar ao que sou hoje. Ele também contou a história dele, entendeu? Teve essa oportunidade, né, de um mestre Senac chamar ele para fazer parte do projeto Heredo e Lê Aie. Então, a importância dos blocos afros dentro de uma comunidade é de uma grande responsabilidade. Eu conheço alguns projetos que já fazem algum trabalho nas comunidades. Eu cito o exemplo do Bagunçaço, lá na Cidade Baixa, no Araqueto também, no subúrbio. Tem um projeto do Cortejo Afro em Pirajá. Eu tenho um projeto de Mussurunga, do meu amigo Baldo, também que faz trabalho com percussão, Barro da Paz. Tem o Malê de Balé na Itapuã, ele aí no Curuzu. O Lodum também tem um projeto para crianças. Jorjão também tem um projeto dele. Com o Ocambi lá. Tem vários projetos de percussão atualmente, sabe? Só que ainda assim precisa que as pessoas entendam que para fazer projetos sociais necessitam de investimento, certo? Precisa de apoio para poder executar projetos sociais dentro de comunidades, porque o governo não tem mais solução para resolver os problemas sociais do gueto. É isso que dizem. Não sabe o que fazer. Se vai melhorar a escola, se vai melhorar a condição política, se vai precisar botar a polícia para oprimir, para poder resolver o problema a partir da força, da justiça. O governo assume que não tem capacidade de fazer, então capacite os grupos que estão fazendo. Muitos outros estão surgindo, pequenos, tentando se desenvolver, mas que a visibilidade e o apoio ainda é muito fraco. A pergunta que ele fez referente ao carnaval, eu acho também que o foco dos investimentos ainda estão assim, pela pirâmide da egípcia, está olhando de cima para baixo. E quando começar a olhar de baixo para cima, é que eu acho que o carnaval mesmo vai ter um apelo maior. Porque, por exemplo, o carnaval do Pernambuco é um carnaval que é todo feito no chão, corpo a corpo. E tem atraído muitas pessoas, turistas que vinham para aqui para Salvador, hoje em dia vão para Pernambuco. Inclusive o turistas brasileiros, o carnaval de Salvador é muito rico, é forte porque é diversificado, mas que precisa desse investimento. Os grandes já tem muito investimento, já tem muito patrocínio, acho que até existe já, por conta deles terem ganhado sucesso com toda essa exploração, essa utilização do nosso legado cultural. Eles já têm condições de se sustentar com suas próprias pernas. E um grupo desses grandes que disser que não, eu posso dizer como pessoa particular que é mentira. Eles já podem se sustentar com suas próprias pernas. Enquanto os grupos que estão aí tentando fazer projetos sociais, que ainda tem essa coisa, né? Os grupos que são maiores fazem um projeto do carnaval, a maioria deles não tem ação social nenhuma. Então os blocos afro, os grupos de afoxé, faz o carnaval com esses investimentos que às vezes a pessoa diz que é muito dinheiro pro bloco afro. E não é a mesma coisa como dizer, é muito dinheiro pro negão. E não porque é. Senão vamos fortalecer esses caras aí, como é que vai ser? Eu penso dessa forma. Quando na verdade os grupos afro recebem esses investimentos e ainda colaboram com o Estado.
fazendo ações sociais, projetos sociais O ano nas inteiro. comunidades. O ano inteiro. Ajuda a ele diminuir o efetivo de polícia, ajuda a diminuir o efetivo de ambulância e médico, enfermeiro, porque tudo isso tem custo. Quando ele mata, ele tem que ir buscar. Quando ele fere alguém, tem que dar para o posto de saúde. Então tudo tem um custo para o Estado que pode ser reduzido a partir desses auxílios às ações da comunidade. As ações da comunidade, porque Até os jovens porque, vão ter outros Mário, caminhos. Então, o tempo é outro. Naquela época, né, de 60, não existia essa expectativa de projetos. Nada disso. Isso começou a partir dos anos 70, que veio ganhando força. Mas independente do governo, né, ele dá o apoio dele às entidades dentro das suas próprias organizações e já faziam essas ações culturais e sociais, já fazia sem ajuda nenhuma. Agora, o governo achou que se eu apoio aqui, eu vou ganhar aqui. Mas só que, não comparando e comparando ao mesmo tempo, nós temos o pessoal das escolas de samba do Rio, há alguns anos atrás, se falava em 1 milhão. Hoje já não se fala mais em 1 milhão, não. O apoio daquele governo lá é outro para a escola de samba. E eles lá falam muito da gente, São Paulo, Rio, e vocês são o começo disso tudo e ainda não está sendo apoiado como deve ser, certo? Se melhorar esse apoio, certo, financeiro para com os afoxés, os blocos afros, que não tem condição de sair daquele circuito ali que chama Batatinha, que muito me honra a gente pelo nome de um artista da terra, Batatinha, conhecido nosso. Então precisamos melhorar aquele circuito com os blocos, com os afoxés, como o governo, as empresas privadas, já que todos ganham com isso. As hotelaria ganha com isso, né? O pessoal da companhia aérea, todos ganham com isso, Ainda continuamos com a cuia na mão, 1 milhão, 2 milhões, se o Ilê ganhasse, o Olodum, o Malê, o Ocambi Muzenza, o filho de Gandhi, o afoxé, o menor afoxé, Coria, Fã, outros, eu falo menor porque eles classificam assim, dessa forma. Não vou florear nada, mas se desse, eu fui à sede do Coria Fã, precisa de uma grande reforma, não tem um teto, não tem, quer dizer, e todos os turistas, aos domingos, enchem o espaço do Coria Fã, quando acaba o ensaio do Gandhi, porque nós andamos muito para ver as coisas, e os turistas vão lá dançar o Ijexá, gosta do Ijexá, da batida possante da gente, gosta, vai no bloco afro, entendeu? E é isso que ainda eu me pergunto, quando que vai, meu Deus, mudar isso? Quando é que esse país, né, esse governo, as empresas privadas, vai dar um apoio digno aos blocos afro, aos afoxés, porque, como o Mário falou, os grandes blocos têm as suas... E todo mundo sabe disso. Tem um jogo de interesse nesse carnaval com entidade tal. Mostrar suas marcas, seus patrocínios. Então está essa disputa, está essa loucura que a gente, né, tem que ir acompanhar, tenta acompanhar, mas nós não conseguimos. E realmente precisamos de um bom apoio, sim, nesse sentido, quando se fala carnaval. Há um investimento? Há. A Bahia tem dinheiro? Tem que estar tudo cheio aí, turistas estão aí, já aí nós acompanhamos, nós sabemos de tudo isso aí. Agora, o pessoal nosso da Bahia, precisamos que realmente ele olhe mais de frente para a gente e apoie mais a gente, porque o afro tem uma participação importante quando se diz social, quando se diz o social, ele existe na gente bem antes de
tudo começar isso que está aí hoje. A gente já fazia. Tudo isso começou nos anos 1970, começou tudo.